Quando eu fui olhar essa fruta para comprar, essa fruta estava tão desagradável, quase sem flor direito, e vê como tá linda. Depois de uma boa adubação, de uma aguada boa, ela tá aí, ó. E eu quero dizer a você, Rosinha, eu me lembro quando nós passamos por muitas adversidades, muitas lutas, provas, e nós continuamos a nossa vida. Eu quero dizer para você que eu quero dizer para você que eu me lembro naquele dia quando nós morávamos naquela chácara em Lagoa do Barro e ali aquele homem explodindo aquela pedra. Eu me lembro você gestante da nossa princesa de Joseane e aquela pedra explodiu quando eu passava por perto do pé de manga. O homem não tinha avisado. E ali aquela pedra passou rapando a minha cabeça. E Deus, Ele me deu livramento. Porque se não tivesse dado livramento, eu não estaria aqui do seu lado e dizendo a você quanto eu amo. Eu me lembro daquela vez quando eu fui trabalhar nos Brenan e chegando lá eu perdi as forças das pernas e dos braços e cheguei em casa numa ambulância de um hospital e você ali com o maior prazer foi me buscar para casa e eu ali eu andando a pulso. Eu me lembro quando Josiane tinha mais ou menos um mês de nascida. Você acordou para fazer a comida dela e eu fui pegar ela nos braços e não consegui, porque faltou força no braço e nas pernas. Ali eu amunhequei, mas a minha filha não caiu. Eu me lembro uma certa vez quando você estava gestante e eu disse para você, ó, eu sei que essa criança vai nascer, mas quando essa criança nascer, você não dê para ninguém, porque eu sei que essa criança vai nascer, mas eu não vou ver. Naquele momento foi o momento que eu estava com depressão e não sabia nem o que significava a depressão. E ali chorava eu e você. Ver quantas lutas nós já passamos, né? Quantos momentos difíceis nós enfrentamos. Eu me lembro também de uma certa vez, quando eu estava no Recife trabalhando, e eu fui levar um jovem para pegar o carro na Ceasa, e eu atravessei por onde não devia, e os carros subindo e descendo diretamente, eu fiquei sem saber para onde andar. Se eu voltasse, o carro me pegava, se eu fosse para frente do mesmo jeito. E ali eu fiquei sem saída. E ali apareceu uma mulher, do nada, no meio dos carros, atravessou. Veio ao meu encontro e atravessou comigo. Quando aquela mulher atravessou comigo, naquela avenida da Ceasa, os carros paravam e nós atravessou. E quando chegou do outro lado, eu procurei aquela mulher saber por onde ela tinha ido e não vi mais. Eu creio que foi o anjo do Senhor que naquele momento enviou para que pudesse atravessar junto comigo. Eu também me lembro naquele momento quando a gente tinha aquela cabra que morava ainda no sítio
E aquela cabra, um pouquinho magra, não tinha nem condição de dar leite. E Deus permitiu que ela desse leite um bom tempo, para que a nossa filha não passasse fome. Eu me lembro quantas vezes eu fazia minhas cocadas, saía para vender. Eu lembro das latas de alumínio que a gente saía procurar, das vassouras que eu vendia para arrumar o pão de cada dia. E eu só digo, como disse Samuel, até aqui, casal. Abençoado por Deus, irmão Tocha. O Senhor Jesus tem nos ajudado e tem sido misericordioso. Amém. Né? E eu só quero dizer, e um pouco desse testemunho que Deus fez nas nossas vidas até hoje. Muitas vezes o vento soprando em nossa porta. Muitas vezes a tempestade batendo em nosso lar. O inimigo atazanando para que houvesse uma separação. Mas o Senhor Jesus não permitiu. E hoje nós vimos nossos 3 netos. Graças a Deus. Quem não tinha esperança de ver a primeira filha nascer, já contemplou a filha crescer, já contemplou os 3 netos. E estamos nós dizendo que grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos alegres. Amém. Não é isso? Amém. Glória a Deus. Eu me lembro também uma certa vez quando você chegou na casa do meu pai. E o meu pai ali, ele disse que se você casasse comigo, seria para me dar de comer, para trabalhar, para me sustentar. Porque eu não tinha coragem de trabalhar para sustentar uma mulher. E eu me lembro de uma palavra que a sua mãe falou. Uma palavra pequena, uma palavra sábia, de uma mulher que tinha sabedoria e que acreditou em alguém que iria entrar na sua família. Mas depois que casar, ele trabalha. Ele não tem coragem, mas ele melhora. E aquela palavra que o meu pai falou, ela não levou em conta. E, graças a Deus, por muitos, já teria um para o lado, outro para outro. O querer do inferno. Mas o querer do Senhor Jesus é até que a morte o separe. E eu quero dizer, aquele mesmo que deu um sim, rasgando aquele foro de Gravatar, é o mesmo que está hoje abraçado com você e dizendo que você é a mulher que eu escolhi para a minha vida. E você não sabe nem entende o quanto eu te amo. Eu também te amo. Você é o amor da minha vida. Eu quero dizer para você que você é a rainha do meu lar. Você é a rainha do meu lar. E também eu quero te dizer, nós completamos 30 anos de casado. Clamamos a Deus para que nós possamos fazer o aniversário de 50. Para nós fazer o aniversário de 50 anos de casado. Falta 20. Está longe. Mas para Deus, nada é impossível. Amém. Para Deus, nada é impossível. Talvez para muita gente seja besteira. Por que comemorar
data de casamento. Comemorar significa ser grato por tudo que Deus tem feito na nossa vida. E quando a gente é grato, quando a gente agradece, Deus continua abençoando e serve de testemunho para aqueles que estão começando, para aqueles que estão chegando, que muitas vezes dia é tão difícil hoje em dia, realmente é difícil, mas também eu quero dizer, não é impossível. Tudo é possível. Quando se ama, não é a distância que faz separar. Porque eu me lembro uma certa vez, quando você chegou na casa do meu pai pela primeira vez, contando esse testemunho, o irmão Tocha, junto com a sua esposa. Pela primeira vez, quando você chegou lá, junto com a minha irmã, e quando nós conversarmos, mesmo sem se conhecer, ao você sair, eu disse, eu vou casar com aquela moça. Vê, eu nem sabia que você ia dizer um sim. Eu nem sabia que você ia aceitar. Mas eu disse, eu vou casar com ela. E ali o povo dizia, ela vai te querer muito. E ali passou-se um ano. Depois daquele ano passar, eu resolvi escrever uma carta. E que carta foi essa? Perguntando se você aceitaria se casar comigo. Era diferente dos dias de hoje. Hoje é tudo por telefone. Hoje é tudo rede social. E quando, com 8 dias depois, recebi a notícia que você o aceitaria. Um ano depois, naquele momento ali, se não houvesse amor, eu já teria esquecido até que você existia. Assim também você também teria esquecido que eu existia. Mas quando existe amor, não existe distância. Para um casal que se ama de verdade, não existe distância que separe o amor de duas pessoas que se amam de verdade. E aí, você que diz quando você chegou na minha casa pela primeira vez, que você chegou e viu o seu esposo, que não era seu esposo, apenas a primeira vez que você chegou naquela casa, pela primeira vez, quando você me viu, você conta aí também para o pessoal de casa, conte apenas a sua história, como tudo começou, o que você achou ao chegar naquela casa e pela primeira vez que você me viu, conta que o povo de casa vão querer saber. Você achou o quê? Você viu o quê em mim? Porque riqueza eu não tinha, dinheiro não tinha, feito hoje eu não tenho. Mas era bem pior. Porque naquele tempo eu não tinha uma casa, naquele tempo eu não tinha um trabalho, não tinha condições nenhuma. E hoje o tempo passou, Deus me deu a graça de construir a minha casinha, aqueles 3 cômodos. Nós passamos lá um bom tempo. Depois eu comprei, Deus deu condição, comprei uma casa, comprei um terreno em Bezerro, comprei um sitinho em Macaco. Então estamos bem melhor do que quando começamos, que não tinha nada. E hoje eu tenho minha casa, tenho meu sitinho, tenho meu terreno em Bezerro, tenho a esposa que eu amo do meu lado,
tenho meu casal de nossos filhos, nosso casal de filho. Nós temos 3 netos abençoados desse casal que está contando sua história e o seu testemunho para você que vai ouvir do outro lado no YouTube, o irmão Tocha. Agora você, com a palavra, o que você achou ao chegar lá pela primeira vez, quando você me viu? Eu achei você muito. Achei você uma pessoa muito especial. Foi. Eu me lembro também que meu sogro disse: você vai. Você vai trabalhar para dar de comer. Aí naquilo eu fiquei esperando em Deus, né? Que Deus tudo podia fazer, né? E até hoje tá cuidando. Aí ele tinha uma preguiça de escrever para mim. Aí toda semana a irmã dele ia para feira. Aí quando era de tarde eu chegava lá, eu dizia, a irmã dele eu chamava ela de Luísa. Eu digo: ô Luísa, tem alguma coisa, tem alguma carta para mim? Aí quando eu tinha uma carta eu me animava, né? Eita, ele hoje escreveu para mim. Ele escreveu para mim hoje. Aí eu ia para casa. Quando chegava, passava 8 dias, 15 dias, sem escrever para mim. Porque agora é bom que tem correspondente, Telefone. tem telefone para se comunicar. E naquele tempo era carta. A gente matava a saudade, era escrever nas cartas. Que toda semana eu mandava carta para ele. Hoje, para responder a carta era 15 dias, um mês para responder. Foi. Era, gente, um cabo analfabeto. Quando ia escrever as palavras, escrevia errado. Mas foi assim, gente, a nossa história. E aí, depois que você casou com esse cidadão, que o meu pai falou que você iria trabalhar para me dar de comer, quantos dias você pegou uma enxada para ir trabalhar para botar o comer dentro de casa? Diga aí pro povo de casa, vão ouvir. Já foi trabalhar alguma vez fora para arrumar o que nós comer? Não, nunca chegou esse dia. Deus sempre estava cuidando. Ele trabalhava. Aí quando a gente casou, fui morar numa chácara. Eu me lembro também uma vez também com a minha filha pequena. Aí um rapaz foi trabalhar lá, foi trabalhar na chácara e o fio a extensão estava na tomada. A minha Joseane pequena, na hora que ela pisou na extensão, a chave do poste desligou-se na hora. Se não tivesse desligado eu acho que hoje eu não tinha A nossa eu filha, não tinha, nossa filha tinha falecido, mas Deus foi tão bom que Deus deu grande livramento à minha filha. Outra vez também eu estava na casa da minha patroa, a minha Josiane pequena. Aí um amiguinho, ela com a chupeta na boca, aí a chupeta caiu dentro da piscina. Aí minha vizinha pulou dentro da piscina e salvou. Deus sempre livrava a minha pequena. E também Deus sempre cuidou do meu esposo também. E está cuidando até hoje. Só tenho a agradecer a Deus pela vida de meu esposo que o Jesus me deu. glória a Deus. Tá vendo, gente? Foi vida fácil não que nós passamos, não momento fácil não. Foi momento difícil, viu? Momento difícil, mas nós estamos aqui, gente. E eu quero dizer para você que nada é fácil. Nada é fácil. Mas também eu digo a você, tudo é possível. Porque 1 Samuel diz, até aqui nos ajudou o Senhor. E então ele tem nos ajudado, ele tem cuidado, ele tem provido o que há de necessidade. E eu só tenho a louvar a Deus. Tanto
pelo meu lar, minha esposa, meus filhos, meus netos, né? A minha família. Eu só tenho que agradecer. A nora, né? Tenho muito que agradecer a Deus por ela, uma bênção. E que Deus continue abençoando a vida de cada um da minha família. E também que Deus continue abençoando a vida daquela pessoa que lá do outro lado vai ouvir esse testemunho. O testemunho meu da minha esposa, viu? Minha esposa é uma mulher guerreira, mulher que não desiste fácil, mulher que tem joelho para dobrar perante o Senhor e o Senhor responder a sua oração. Quantas vezes o inimigo das nossas almas olhou para minha esposa e disse: aquela é uma coitadinha, aquele é um coitadinho, mas não sabe a coitadinha que eles falaram, o propósito de Deus em nossas vidas. Deus abençoe a todos, uma bênção, e foi bom compartilhar com vocês toda a nossa história. E aí, não ficou lindo esse jarro? Ficou com esse lacinho? Ficou lindo. Ficou lindo? Ficou. E eu quero desejar a todos que vão ouvir e ver uma boa noite para todos. Deus continue abençoando e já vou postar. Aqui é o irmão Tocha Xangrande e a sua esposa, viu? E a sua esposa. Olha, gente. Aqui é o casal aqui, ó. Casal abençoado aqui, ó. Viu? Aqui é o irmão Tocha e a sua esposa. Dá uma boa noite para o povo que vai ouvir. Boa noite, minha gente que estão em casa assistindo. Curta, Deus abençoe, curta, comente e compartilhe. comente e compartilhe. Tá ok? Um forte abraço a todos.